noite. Graças a Deus por esta manhã que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui esta manhã. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Eu creio que o Senhor tem algo a derramar sobre nós esta manhã. Deus não nos trouxe aqui em vão. Ele sempre tem um trabalho a ser feito no nosso espírito. Antes nós lemos o texto bíblico. Se você quer se tornar membro desta casa, você está nessa igreja, já percebeu como que nós somos. Se o seu coração está queimando para se tornar membro desta casa, no final do culto eu vou estar fazendo esse convite a você. Você é livre para fazer a sua escolha, mas eu só posso te adiantar, se você realmente quer, nós queremos receber você como membro desta casa. Somos um povo, somos a igreja, não somos perfeitos, porque não queremos ser perfeitos, somos justificados pelo Cordeiro, amém? Então, se você quiser fazer parte desta equipe, desse grupo, dessa comunidade, você é muito bem-vindo neste lugar. Eu creio que Deus deixou a igreja, porque a igreja não é uma ideia de pastor, do Papa, não. A ideia da igreja foi o próprio Cristo. Foi o próprio Cristo que ele fez esse ajuntamento. A igreja foi inaugurada na cruz do Calvário. A igreja foi impressa na cruz do Calvário, inaugurada no Pentecoste. Então a igreja é um projeto de Deus. Foi Deus que criou a igreja. Nós temos o povo de Israel, mas nós temos a igreja de Cristo sobre essa terra. Quem são os membros do corpo de Cristo? São todos aqueles que no mundo inteiro confessam o nome de Jesus. Dentro da igreja, existe outra igreja, que é a igreja de Cristo, que transpassa as paredes da igreja, o nome da igreja, a igreja de Cristo. E ele diz assim que as portas do inferno não vão de prevalecer contra esta igreja dele. Todas as pessoas que confessam o nome dele, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, é a igreja de Cristo. Nós temos membros do corpo de Cristo no Iraque, na Ásia, em todo lugar do mundo. Onde alguém confessa que Jesus é o Senhor, ele é o nosso irmão em Cristo Jesus. Talvez eu e você nunca conheceremos aonde está a igreja, mas o Senhor sabe aqueles que são seus. Amém? Então, fazer parte da igreja, para mim, é um privilégio. Eu nasci no corpo de Cristo. A minha juventude foi gasta na igreja. E quando eu vejo aqui meus filhos fazendo o mesmo caminho, eu fico muito feliz. Que eu sempre disse isso a ele: olha, eu não tenho sonhos que você vai para Harvard, que você tenha carro. Disse isso muito claro para ele. Não desejo nada disso. Olha, eu quero que meu filho seja isso. Não, eu sempre falei para ele: eu quero que vocês sejam discípulos de Jesus. Sejam discípulos de Cristo. Quando eles passaram um tempo na América, eu lembro que eu sentei com os dois e falei assim: olha, queridos, vocês estão indo para um lugar desconhecido, um povo desconhecido, uma língua desconhecida, tudo desconhecido, mas nunca deixe de ser discípulo de Jesus. Porque você pode ser um bom profissional, mas se não for discípulo de Jesus, e daí? Seu filho pode ter muito dinheiro, se não for discípulo de Jesus, e daí? Seu filho pode ser um grande advogado, tiver muito dinheiro, mas se não for discípulo de Jesus, e daí? O que vale não é o quanto a pessoa tem, é se ele segue a Jesus. Porque seguir a Jesus é o maior presente que eu e você podemos ter dele. Amém? Então nesse tempo nós vamos ler a palavra do Senhor, senão eu vou perder meu tempo aqui muito. Vamos lá. João capítulo 20, verso 15. Eu vou pegar parte do texto por causa do nosso tempo, mas é um texto bastante conhecido, fácil interpretação, ainda que a pedagogia dele é muito grande. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Verso 16:
Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, ou Raboni, que quer dizer mestre. Verso 17, leia você, por favor. Amém. Espírito Santo, fala conosco por graça, revelação, entendimento, conhecimento e poder. Edifica-nos pelo poder da Tua palavra. Alimenta o nosso espírito, alimenta o nosso corpo, alimenta a nossa mente, para que nós possamos ser cheios somente do Teu reino e da Tua vontade. Fala ao nosso coração, assim como um pai fala ao coração do seu filho, assim como um amigo fala ao coração de outro amigo, fala conosco para a Tua glória e sempre para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Esse texto, eu vou bem direto. Esse texto, a gente encontra Maria chorando. A gente encontra Maria chorando. O texto, ele é bem enfático, ele é bem direto, bem incisivo em dizer que Maria está chorando. E Jesus aparece a ela e ela está chorando. As mulheres vão ao sepulcro esperando encontrar um Cristo morto. Eles estão indo ao sepulcro tentando achar alguém que havia morrido na sexta-feira. E todo o enredo do capítulo 20, você vai ver esse movimento. As mulheres levantam cedo, tomam em suas mãos algumas especiarias para ali perfumar o corpo de Jesus, e elas levantam bem de madrugada. Isto é um domingo, porque a ressurreição de Jesus se deu ao domingo. Ele morre na sexta-feira, possivelmente às 3 horas da tarde, mas no domingo, Jesus ressurge dentre os mortos. Ele levanta do sepulcro, ele levanta da tumba, e ele foi levantado, não somente foi levantado, mas o poder do Espírito Santo o levantou. A Bíblia declara que Jesus foi levantado, foi ressuscitado pelo poder de Deus, porque o sepulcro não pôde segurá-lo, a morte não pôde vencê-lo. Paulo, ele fala na sua carta aos crentes em Corinto, dizendo assim, meus irmãos, o aguilhão da morte foi vencido pela ressurreição. O pecado foi vencido pela ressurreição. E Jesus ressurge dentre os mortos no dia de domingo, pela manhã, bem de madrugada. Ele levanta dentre os mortos. É certo que os discípulos de Jesus, eles ouviam falar sobre a ressurreição, porque Jesus foi bem direto, principalmente na última semana de vida de Jesus. A última semana de vida de Jesus, Jesus voltou-se para Jerusalém. Você que lê Mateus, Marcos, Lucas e João, né, os evangelhos que citam, porque todos os evangelhos falam da morte de Jesus e também falam da ressurreição de Jesus, os 4. Nenhum deles deixou de falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus, na última semana de vida, ele focou a sua mente, o seu trabalho em Jerusalém. Disse aqui em uma outra oportunidade que Jerusalém é o lugar do templo, é o lugar da adoração, ou seja, é o centro de adoração para Israel. Só que o ministério de Jesus não se deu em Jerusalém. Jesus não desenvolveu os seus 3 anos de ministério em Jerusalém. Ele se deu o seu ministério na Galileia dos gentios. Foi longe que Jesus desenvolveu ou cumpriu a sua missão do seu evangelho na terra. Então, poucas vezes você vai encontrar
em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus em Jerusalém, poucas vezes. Jesus subia mais em Jerusalém quando era o tempo de festa. As festas para os judeus eram muito interessantes, então todo mundo subia para Jerusalém para adorá-lo. Lembra quando Jesus se perde da sua família, né? A família perde Jesus, não é melhor? Quando Jesus está no templo, lendo a palavra, e com 12 anos. Então Jesus, ele ia raramente para Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar, o centro da adoração. E ele desenvolveu o seu ministério nas cidades longe de Jerusalém. Mas na última semana de vida de Jesus, Jesus põe o seu rosto, Mateus diz assim, que ele põe o seu rosto voltado para Jerusalém, e ele sobe para Jerusalém. Se você não conhece a geografia de Israel, Jerusalém está em lugar alto, está em lugar destacável. Os muros de Jerusalém estão em lugar bem alto. Então Jesus, na última semana, ele comunga, ele fala com os seus discípulos sobre a sua morte. Em alguns pontos do seu ministério, quando ele estava desenvolvendo o seu ministério, ele falou sobre a sua morte, mas não foi tão incisivo, não foi tão claro. Mas quando ele está na última semana, ele começa a falar mais da sua morte, ele começa a falar do seu sacrifício, da sua entrega. Ele fala que ele veio para morrer e que ele daria a sua vida por amor a muitos, mas ao terceiro dia ele voltaria. Ele falou muito na sua morte na última semana. Inclusive, antes de Jesus ir para a cruz, a parte mais forte que eu considero é a parte do Getsêmani. É a parte onde ele foi provado, onde ele foi, na verdade, esmiuçado entre a sua vontade e a vontade do Pai. É onde ele se rende e entrega a sua vontade à vontade do Pai. Então, a última semana foi uma semana muito crucial, muito decidida para Jesus, de muito peso, de sofrimento. A Bíblia diz que no Getsêmani ele suou gotas de sangue. Ele passou por muitas tribulações no Getsêmani. Getsêmani significa lugar de esmagar, lugar de pisar, lugar de dor. Antes de Jesus ir para a cruz, ele passou no Getsêmani, aonde ele orou ao Pai, passou a noite toda, e ao amanhecer ele foi entregue às mãos dos salteadores, às mãos dos soldados de Roma. Então Jesus, na semana, ele fala muito do seu sacrifício. Só que os discípulos de Jesus e as pessoas que o seguiam não entendiam muito bem, porque eles pensavam que Jesus viria para libertar Israel das mãos de Roma, porque o imperador imperava na terra, era Roma. Roma mandava em todas as cidades, era um grande império daquela época. Então todos eles pensavam que Jesus colocaria Roma no chão, descompensaria o governo de Roma, e Jesus assumiria o governo político. Eles pensavam que Jesus seria um político, um reino político. Só que Jesus não tinha essa ideia, o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era salvar a humanidade, resgatar a humanidade, trazer a humanidade novamente ao Pai. Então eles tinham a mente ainda obscura, como uma névoa, como uma nuvem na mente. Porque quando a pessoa não entende muito bem as coisas de Deus, é como fosse uma cortina, como fosse um véu, a pessoa não compreende muito bem. Por isso que você vai ver esse texto aqui, hora e outra, Jesus aparece aos seus discípulos após a ressurreição, e eles não veem, eles não compreendem. Parece até uma situação desumana. Como alguém pode ver alguém e não reconhecê-lo? Como alguém pode viver com alguém e não poder reconhecê-lo? Por causa da dificuldade do coração. Jesus, no capítulo 24 de Lucas, ele fala que aqueles homens que estavam indo a caminho de Emaús, eles estavam com o coração tardios,
corações totalmente incrédulos, totalmente longe daquilo que ele havia falado. Então, quando Jesus ressuscita, as pessoas que encontram ele após a sua ressurreição têm dificuldade, e muita dificuldade para ver que ele realmente era o mesmo, sendo ele mesmo. Ele não desconfigurou, ele não era uma outra pessoa. Agora sim, com um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo totalmente mudado, mas a face dele era a mesma, a voz era a mesma, a natureza era a mesma, porém, eles não conheciam. Por isso que você vê aqui Maria chorando. E ela não está falando com o hortelã ou com o jardineiro, ela está falando com o próprio Jesus, mas ela chora. Ela está chorando. Jesus aparece a ela e ela está chorando. Aí Jesus faz uma pergunta a ela: mulher, por que você chora? Mulher, por que você está chorando, mulher? Jesus pergunta a ela: mulher, por que você está chorando? Ela responde para ele como ele fosse uma outra pessoa. Jesus a pergunta: por que você está chorando? E ela responde como fosse uma outra pessoa. Ela estava diante da resposta, mas tratou aquela pessoa como diferente. Agora, eu quero que você tenha no seu espírito algumas lições desse texto que acabamos de ler, após a ressurreição de Jesus. O que aconteceu? Vamos pensar aqui, o que aconteceu com Maria, que ela não discerniu que era o Senhor? O que aconteceu com o coração dela, que ela não pôde ver que era o Senhor que estava ali, era o seu Senhor, o seu Salvador? Qual foi a dificuldade que ela teve de interpretar errado a pessoa que estava diante dos seus olhos? Isso é muito importante você guardar. A dor faz você interpretar errado o que está diante de você. A dor faz você interpretar errado o que está diante de você. Eu repito, a dor faz você interpretar errado o que está diante de você. A dor ofusca o olhar. A dor faz você ver a vida de uma outra ótica. A dor faz você ver as oportunidades com outro olhar. Quando você está debaixo de uma dor, eu não estou falando dor física, mas uma dor emocional, uma dor de luto, uma dor de perda, uma dor catastrófica, uma dor muito cruel, faz você desenvolver um olhar totalmente errado. Você vê o mundo e as pessoas ao seu entorno de uma forma diferente. E isto, nós temos essa capacidade de desenvolver. Quando nós estamos debaixo de um peso de dor, os nossos olhos começam a interpretar as pessoas que estão diante de nós, sejam elas mãe, pai, parente, esposo, marido, filho, de uma forma diferente, porque a dor, ela ofusca o olhar, ela tira a natureza do olhar, ela tira a clarificação do olhar, ela tira o olhar puro, ela tira o olhar clarificado, ela tira, é como tirasse alguma coisa e colocasse um véu. Então, esses homens e essa mulher não puderam ver Jesus claramente por causa da dor. A sexta-feira, para essas pessoas, foi um dia muito forte, foi um dia muito cruel. Sexta-feira da paixão foi um dia muito difícil para eles. Eu penso que os discípulos de Jesus nunca enfrentou um dia tão difícil na sua vida como o dia ao qual Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Ver o seu mestre exposto, desnudo na cruz do Calvário e o seu sangue derramado de uma forma cruel, de uma forma perversa, porque Jesus foi morto entre ladrões, entre ímpios, e sem falar sobre as blasfêmias que ele sofreu, as injúrias, o xingamento,
a forma cruel que ele foi morta, a forma cruel que ele foi morto, porque a morte de cruz era uma morte horrenda, era uma morte terrível, era uma morte feia. E ainda você pode pensar, Jesus 100% inocente, a morte de um inocente, a morte de alguém que só fez o bem. Então, quando os discípulos viram Jesus exposto na cruz do Calvário e sangrando até a morte, e ele podendo fazer alguma coisa, ele tendo o poder de fazer alguma coisa, então isto foi muito forte no coração dos discípulos, isso tocou o coração dos discípulos, todos eles ficaram totalmente perdidos, todos eles ficaram totalmente descompensados, todos eles ficaram totalmente, sem saída, não sabiam o que fazer, foi um choque, foi o maior choque, o maior trauma que alguém pôde ver, foi a morte de Jesus, e a Bíblia diz que boa parte dos seus discípulos o contemplaram na cruz, na cruz, aquele que um dia abriu os olhos aos cegos, aquele que um dia limpou os leprosos, aquele que um dia ressuscitou mortos, aquele que um dia pegou pães e multiplicou no meio do deserto para 5.000 pessoas, aquele que andava sobre as águas, aquele que falava palavras maravilhosas, de repente é exposto na cruz do Calvário e é morto. Então isso trouxe um peso muito grande no coração dos discípulos. Isso não foi fácil. Digerir sexta-feira à noite, sábado e domingo pela manhã não foi fácil, porque eles viram Jesus morrer, eles viram Jesus, dar o último suspiro, eles sabiam daquilo que havia feito. Então aquele dia, a sexta-feira, foi uma noite muito difícil, um dia muito crucial, um dia de muita dor, não somente para aqueles que estavam avistando, mas principalmente aqueles que o amavam, que era Maria, Pedro, João, aquela camada de discípulos que estavam ao redor de Jesus. Então o coração deles estavam feridos, sangrando ainda, estava o coração enlutado, um coração muito sensível, um coração muito esmiuçado pela dor. E quando Jesus aparece no domingo, o coração deles ainda estão, fragmentados, totalmente esmiuçados, farelados pela dor da sexta-feira. E não é fácil recuperar isso. Eu não sei se você já passou dor terrível, uma dor terrível que você não se recupera facilmente. Não é assim, da noite para o dia. Não é assim que se sai da noite para o dia. Pode aparecer a melhor oportunidade. Às vezes a pessoa fica sem comer. Você pode procurar o melhor prato, melhor comida para ele, mas porque ele perdeu o apetite. Eu já vi pessoa que passa por uma situação tão difícil que ela perde até a fome. Perde a fome. Você já passou a situação que você perde a fome? Tem comida na geladeira, tem comida no armário, tem comida em todo lugar, e a pessoa come, mas eu não estou sem fome, porque a alma está abatida, o coração está para baixo, a alma está totalmente incerta. Então você pode colocar o melhor lugar. Eu já vi pessoa, pastor, eu tenho condições de viajar o mundo inteiro, mas a minha alma está dolorida, então eu não quero viajar nada. Então dinheiro não faz sentido, amigo não faz sentido, a vida não faz sentido, a cama não faz sentido, a comida não faz sentido, nada faz sentido, porque a dor é grande. Eu sei que você já passou talvez um dia de dor, e você sabe o que eu estou falando. Então esses discípulos de Jesus estão debaixo de uma dor muito grande. Por isso que quando eles veem Jesus, eles não conseguem ver que era Jesus, por causa da dor. A dor ofuscou o olhar. Maria olha para Jesus e chama ele de jardineiro. Dá nome a ele, pensando que ele era o jardineiro. Deus estava agindo, mas ela não percebe. Deus estava presente, mas ela não sente. Deus estava respondendo, mas ela não reconhece. Quantas vezes no nosso momento de dor isso acontece na nossa vida? Deus está presente, mas a gente não reconhece. Jesus está falando com a gente, mas o nosso ouvido está tão distante por causa da dor. Sabe que acontece isso? Por causa a dor tira essa sensibilidade espiritual. Quando a dor domina, até a resposta parece estranha. É a dor ofusca o olhar. Diga assim, a dor ofusca o olhar. Mais uma vez, a dor ofusca o olhar. Agora, ela não consegue ver Jesus.
ela pensa que é o jardim, e não é. Ela cria uma imagem, ela cria um desenho, ela cria uma pessoa, mas não é. Claro que ali havia jardineiros, então ela denomina Jesus como um jardineiro, mas não era, é o próprio Jesus, por causa da dor. Por isso que antes nós precisamos, Deus, tira o véu do meu coração, porque uma pessoa debaixo de uma dor, ela faz enxergar as coisas totalmente de uma forma distorcida. E a gente precisa às vezes parar. Por isso Jesus falou assim, mulher, por que você chora? Se você parar de chorar, você vai ver que sou eu, mas os olhos, as lágrimas ofuscam o olhar. É como você estivesse com um carro em uma grande neblina, num grande sereno. Você não sabe aonde colocar o carro, se é à direita, à esquerda, se anda, se corre, se para, porque você não consegue avistar. E isso acontece com cada um de nós, em momento de dor, de sofrimento, de dificuldade. A gente perde o olhar. E eu sei, você sabe muito bem, o que nós devemos fazer quando nós estamos nessa condição. Ela esperava ver um Cristo morto. Ela tinha uma ideia de um Jesus morto. É ruim quando a gente tem uma ideia errada, né? Esperava um Jesus morto, e agora vê um Jesus vivo. Esperava um Jesus caído, e vê um Jesus levantado. Tudo para ela agora é estranho. Tudo para ela não acerta, tudo para ela está desalinhado. Ela espera fazer um embalsamento, passar em especiaria, perfumar o corpo de Jesus, mas Jesus está em pé, como assim? Às vezes nós esperamos um Jesus morto. Às vezes nós temos a ideia de um Jesus morto. Às vezes nós pensamos, porque nós estamos passando uma dificuldade, temos a ideia de um Jesus morto. Quantas vezes nós pensamos em um Jesus que não tem resolução, que não tem poder por causa dessa dificuldade? Porque o silêncio nos opera, porque a dificuldade vem e a gente não consegue entender, a gente acha que está no obscuro. Quem aqui já não fez uma pergunta, será que ele existe? Quem aqui já não teve uma crise espiritual, será que ele está ouvindo a minha oração? Quantas vezes eu já orei e falei, Deus, tu está me ouvindo mesmo? Ou eu estou falando com essas paredes? Ou eu estou simplesmente aqui sacrificando, fazendo meu jejum e oração? Sabe que o Senhor está vendo? Me dê um sinal, Senhor. Me dê uma resposta. Eu preciso mostrar, eu preciso ver que tu és vivo. Mesmo, muitas vezes, Jesus já tem apresentado para mim e para você de uma forma muito testificável para nós, mas mesmo assim tem hora que a gente precisa de um toque de novo, é ou não é? Quantas vezes Deus já mostrou para você que Ele é poderoso, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, mas tem hora quando a situação vem, meu irmão, você fala, não, agora, aquilo que aconteceu não nos fala tanto, não opera tanto em nós, e nós precisamos de um novo parecer, de um novo movimento, porque o nosso coração está tão envolvido com a dor, com o sofrimento, que a gente esquece que aquilo que Ele fez. E Maria está chorando, Maria está totalmente descompensada na sua alma, e Jesus está ali, ela esperava ver um Jesus morto, mas de repente encontra um Cristo vivo. Porque esse é o verdadeiro Cristo, é um Cristo vivo. Você não serve um Deus morto, você serve um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus fiel. Pode dizer ao teu sofrimento, o meu Cristo, Ele vive e Ele vive eternamente. O meu Jesus, Ele não está morto, Ele está vivo. Não é por causa da minha dor, que é muito grande, que faz Jesus sumir, não. Jesus, Ele continua no mesmo lugar, sendo Deus e Senhor sobre toda a terra. Ele vive, independentemente da sua dor, do seu sofrimento, Ele vive. Ele vive. Vamos para outro ponto. Deus pode estar na sua frente e você não está pronto para reconhecê-lo. Certa vez foram falar para Jesus, olha, Jesus está falando da presença dEle, da invisibilidade e visibilidade dEle. Aí alguns falam, Jesus, a gente nunca viu você,
Nunca viu você com fome, nunca viu você com sede, nunca viu você sem abrigo. Aí ele falou assim, olha, sabe de uma coisa? Eu estou espalhado em muitos lugares da terra, eu estou presente em muitos lugares, porque a gente acha que Deus só está aqui na igreja, certo que Ele está conosco aqui hoje, mas Deus pode se apresentar na nossa caminhada, na nossa vida, de diversas maneiras. Às vezes você olha para um faminto, e se você dá pão ao faminto, você está fazendo a Jesus. Você está fazendo a Jesus. Jesus, Ele se apresenta na nossa vida de diversas formas, de diversas maneiras. Não é só nossa categoria de pensar, imaginar. Não. Jesus tem milhões de formas. Em João capítulo 3, a Bíblia diz que Nicodemos procura Jesus à noite, por causa da vergonha dos seus amigos. E a Bíblia diz que ele vai a Jesus e ele fala assim, olha Nicodemos, olha, o vento sopra onde quer. Você sabe de onde, você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim também são os nascidos de Deus, Nicodemos. Eu me movo pelo Espírito onde eu quiser e ninguém pode impedir. Ninguém pode atrapalhar. Esse dia eu estava com um pastor, ele falou assim, olha, tem dezenas e centenas. Você sabia que o lugar que está mais as pessoas aceitando Jesus no mundo é no Iraque? Você sabia? Que eles conseguem, às vezes, uma aparição de Jesus no meio do nada. Está tendo um avivamento de pessoas aceitando Jesus. Talvez você pensando aqui no Brasil está acontecendo assim, mas o Espírito de Deus está se movendo na terra. Tem pessoas que estão deixando as suas crenças, as suas ideias, os seus pecados, por causa de uma aparição de Jesus. Porque Jesus não está preso a nada. Ele não está preso a mim, a você, a igreja, a instituição. Ele está solto, ele faz como ele quer. Ele não depende somente da gente, ele é livre, ele faz da forma que ele quer. Então Jesus, ele se manifesta de diversas formas na nossa vida, diversas maneiras, depende muito da nossa situação atual, do nosso momento, ele vai operando. Então aqui a gente vê Jesus operando de uma forma invisível, de uma forma diferente. A Maria tinha uma percepção embotada, ela não estava enxergando muito bem, mas ele estava ali, conforme ele havia dito que ele estaria, ele estava ali, ele estava presente, ele estava ali no seu lugar, ele estava realmente cumprindo a proposta qual ele havia dito, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, mas isto ficou irreconhecível. Eu pergunto a você, você tem visto Jesus? Você tem visto Jesus? Você consegue ver Jesus? Você tem tido experiência com Jesus? Os seus ouvidos conseguem ouvir a voz dele? Você tem tido experiência com Jesus na sua caminhada da sua fé, na semana, nas lutas de amor, você consegue ouvir Jesus? Você consegue perceber os seus movimentos? Você consegue perceber quando ele está atuando? Você consegue perceber que ele está ao teu lado? É impossível você ter uma presença sem você... É impossível você ter uma presença sem perceber que tem uma presença. Pronto. Entendeu? Não entendeu, né? Eu também não entendi. É impossível você estar do lado a lado com alguém e não perceber a sua presença. Porque Jesus, ele é presente. Jesus, ele não é uma configuração da nossa mente. Ele é uma pessoa, ele existe, ele é real, ele é verdadeiro. E se ele é vivo, ele aparece. Repito, se ele é vivo, ele aparece. Se ele é morto, ele não aparece, mas se está vivo, aparece. Se Jesus está vivo, saiu do sepulcro, ele aparece de diversas formas. Não é uma mitologia, não é uma fantasia, não é uma coisa da minha cabeça. Se ele está vivo, aparece. Quando a pessoa morre, e morre de morte morrida e não volta mais, sim, está morta, acabou. Mas quem vive, aparece.
A gente, inclusive, tem esse ditado: quem está vivo aparece. Realmente, se ele está vivo, ele aparece. Aparece na minha vida, aparece na minha casa, aparece nos meus negócios, aparece no meu sonho, aparece no meu coração. Se ele está vivo, ele aparece. Aonde vem alguém vivo, ele manifesta a sua vida. Então, Jesus está vivo. Ele foi apresentando aos seus discípulos. A Bíblia diz que ele apresentou aos seus discípulos com contáveis testemunhas. Por mais de 500 irmãos viram Jesus. Você sabia que mais de 500 pessoas viram Jesus? Lucas diz assim que mais de 500 pessoas viram Jesus depois que ele ressuscitou. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. Não somente de uma forma espiritual, mas como o corpo ressuscitado, eles foram vistos. Uma testemunha viva da sua rendição e da sua ressurreição. Testemunha. E se você pegar os livros paralelos à Bíblia, você vai ver que muita testemunha se fala da história. Fato histórico, fato real, verdadeiro, do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus. É tão interessante a gente pensar nisso. Eu não vou entrar nesse âmbito, mas é tão interessante que você sabia que os discípulos de Jesus, quando Jesus subiu ao céu, eles entregaram a sua vida, morreram por causa de Jesus? Pedro morreu. Apóstolo Paulo morreu, todos esses discípulos, Pedro morreu. A Bíblia diz, há algumas histórias de que Pedro morreu de cabeça para baixo na cruz, pendurado na cruz. Ninguém daria uma vida por alguém se ele não houvesse ressuscitado. Todos eles pregaram o evangelho do reino de Deus depois da ressurreição de Jesus de uma forma intrépida, impetuosa, poderosa, porque o testemunho da ressurreição foi o grande mover da igreja depois, porque a igreja se moveu debaixo de uma ressurreição. Então ele apareceu de diversas formas, de diversas maneiras. No capítulo 9 do livro de Atos, Jesus aparece a Paulo. Paulo está indo a caminho de Damasco, e quem para Paulo no caminho de Damasco é o próprio Jesus. Aparece a ele e chama-o para a obra. E Paulo deixa de ser um perseguidor da igreja de Cristo, e agora ele vai pregar o evangelho, ou seja, Jesus apareceu a Paulo. E ele mesmo fala na sua carta: eu estava indo maltratar os crentes, eu estava a caminho de Damasco, de repente vem Jesus e aparece a mim e fala: Paulo, 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 Saulo, 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 por que me persegue? Duro para ti é reconcentrar contra os aguilhões de Deus, e a partir de hoje você vai ser um evangelista, vai ser um apóstolo meu, vai ser um discípulo. Ou seja, Jesus entrou no caminho dele como vivo. Então espere um Jesus vivo, sirva um Deus vivo. Não deixa o mundo apagar o brilho da ressurreição de Jesus. Não deixa a dor tirar o brilho da ressurreição de Jesus. Deixa ele brilhar no teu espírito, porque ele vive. Você não serve um Deus de pedra, você não serve um Deus de metal, de bronze, de pedra, não. Você serve um Cristo vivo. E se isso realmente é vivo no teu espírito, tudo se torna diferente. Me permita falar, quando você crê no poder da ressurreição, a tua vida tem que ser diferente.